Pessoal, e hoje nós temos um testemunho muito bacana, testemunho que eu tenho certeza que vai surpreender vocês. Tá? Então, antes de começar, já compartilhe esse vídeo, já dê o like, né? Se inscreva no nosso canal do YouTube, do Instagram. Isso vai ajudar a gente a alcançar mais e mais pessoas. Bia, obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço por ter me convidado. Tá com vergonha? Tô um pouco nervosa, eu nunca fiz isso, né? Tô acostumada só a falar atrás do celular, nem câmera me gravando, assim, nunca aconteceu. Então, Mas tá nervosa em que ponto? De 0 a 10? É. Os 9. Então não dormiu direito, então? Não, porque eu fiquei até às 5 da manhã orando, pedindo pra Deus pra me direcionar, porque eu for falar aqui. Ai, que legal. E agradecer o maridão que tá junto aqui também, né? Insistir pra ele vir aqui comigo. Acordar cedo aí. Teu braço direito aí, né? Sim. Teu companheiro de sempre. Legal. Vamos começar com a sua história. O que aconteceu com você? Tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Eu orei a Deus, né, ontem, falando para ele me direcionar porque eu posso estar falando aqui. E antes, né, quando você tinha me convidado, há uns meses atrás, eu tinha preparado para falar dos milagres, né, que o Senhor tinha feito na minha vida. Uhum. Só que de madrugada ele falou assim para mim que é muito fácil eu falar dos milagres, né, que ele já fez de cura, enfim, porque a maioria das pessoas vão por conta disso, né, buscar ele por conta de milagres. Só que ele disse para mim falar sobre o meu testemunho de conversão mesmo, do como eu fui transformada, né, através da palavra, do conhecimento da Bíblia. Porque a maioria das pessoas me procuram para me contar de milagres, né? Da sua cura, do sangramento, cura de cirurgias, enfim. Eu sempre estou falando disso. Teve quantas curas? Ai, não sei. Você ia ter que me chamar umas 20 vezes aqui para mais, só para me falar de cura. Minhas amigas até brincam que se o pastor me dá a oportunidade lá de ficar falando de cura, meu Deus, não acaba o culto nunca. Porque é, assim, extraordinário as coisas que Deus já fez na minha vida através de cura, de hospital. É só quem crê em Deus mesmo para ver que Então é surreal. vamos voltar no passado, então. Qual foi a primeira cura que Deus fez na sua vida? Primeira cura? Eu acho que desde pequena, né, acontece. Eu sempre tive problema renal, então eu sempre fiquei em hospital internada todos os meses, né. Teve uma fase da minha vida que eu ficava internada literalmente todos os meses, principalmente na época do ensino médio. Eu sempre ficava entre a vida e a morte ali, por conta do rins, né? Sempre dava infecção, bexiga, rins, daí dava aquela infecção generalizada, então era bem difícil. E por que aconteceu isso? Problema renal é familiar, eu acredito que seja. Tá. Todo mundo tem problema no rins da minha família. Então, eu, desde novinha, sempre tive problema renal, né? E um que me marcou bastante foi de uma vez que eu fui fazer uma cirurgia. E aí, eu era bem nova, eu deveria ter uns 12 anos ou até menos. E eu ia fazer em outra cidade. Aí, antes de ir, eu orei muito a Deus, que eu falei que eu não queria fazer aquela cirurgia. Aí, Deus me falou que eu tinha sido curada naquela madrugada, que eu tinha orado para Ele que era para mim ir em paz, que era para mim ir sim no hospital, mas que eu teria sido curada. Uhum. Aí eu lembro que eu cheguei pro médico, né? Eu estava indo para a sala de cirurgia. Aí eu falei assim para ele, eu fui curada, eu não preciso fazer essa cirurgia. 9 anos? 12 para menos. Uhum. Aí ele falou assim, não, é impossível ter acontecido isso. Eu falei, não é impossível. Deus me mostrou que eu fui curada. E aí ele falou, então vamos fazer um exame. Antes de vamos fazer um exame ali rapidinho, porque era um hospital completo. E aí eu falei, então vamos fazer um exame. E eu com muita fé, convicção, que eu tinha sido curada. Eu fui ali, falei pra minha avó tinha ido junto, falei, vó, eu fui curada, eu vou subir, né, me trocar, colocar a roupa, mas eu fui curada. Daí eu falei pro médico, fui curada, ele falou, então vamos lá fazer o exame. Aí eu fui fazer o exame, na hora que ele pegou o papel, ele veio trazer pra mim, no mesmo dia, né, que eu ia fazer cirurgia, que eu tava esperando. Antes do resultado, você ia fazer uma cirurgia do quê? Eu ia fazer a cirurgia da retirada dos cálculos que eu tinha. Que eu Entendi. tinha muito episódio, né, então eu tinha ido pra fazer isso.
Aí, quando ele pegou o resultado, ele veio assim, sem acreditar, ele falou: não sei o que aconteceu, mas você não tem mais nada. Aí eu falei assim: eu sei o que aconteceu, foi Deus que me curou. E eu lembro que isso me marcou assim, porque eu era muito jovem, eu era criança ainda, né? Mas eu sempre tive convicção, sempre acreditei em Deus, né? Sempre acreditei, porque ele sempre fez coisas extraordinárias na minha vida. E eu via o hospital não como um problema, um sofrimento. Eu via o hospital uma oportunidade desde criança, né, para falar de Jesus para as pessoas, porque talvez seria a última oportunidade que alguém teria ali de ouvir falar de Jesus, né, da esperança. Isso com 12 anos? Bem antes, assim, desde quando eu comecei a ter problema renal, de infecções, outros problemas. Antes desse episódio, você foi internado mais ou menos quantas vezes? Eu tenho um problema renal, acredito que desde os 3, 4 anos que eu fazia acompanhamento, né? Que eu ficava sempre internada. Mas eu sempre acreditei em Deus. Só que o meu acreditar em Deus não era só acreditar. Eu vim de outras religiões, né? Então, além de eu acreditar, eu tinha um pouco de medo de Deus, antes de eu me converter de verdade, né? Agora eu quero saber da conversão, porque com 12 anos estava assim, você se converteu com quantos anos? Eu me converti de verdade, fui transformada, né? Decidi mudar de vida em 2021. Mas você nasceu num lar evangélico? Não. Não? Católico, espírita, enfim, várias coisas misturadas, isso. Tinha seu pai e sua mãe? Não, eu tinha a minha mãe e o meu pai, ele tinha ido embora para outro país, né? Então ele me assumiu com 8 anos, mais ou menos. Mas meu pai é católico. A minha mãe, ela é evangélica também. Mas a minha família é toda católica, eu morava na frente de igreja católica, né? Então, convertida desde 2021, mas convencida há muito tempo, né? Eu me batizei em 2017, mas eu era uma convencida. Eu ia pela emoção. Eu não queria mudar de vida. Eu ia ali, buscava Deus, tinha aquele momento ali e tal, acreditava nele, né? Porque ele me curava, enfim. Só que a disposição de eu realmente mudar, eu fui ter em 2021, que foi quando eu comecei a aprender verdadeiramente da palavra. Tanto eu tinha falado para você que eu vim aqui pronta, né, para falar sobre curas, só milagres, enfim. E Deus me acordou de madrugada, né, me incomodou bastante. E ele falou para mim que vir por falar dele para as pessoas, vir por curas e milagres é muito fácil. Só que falar do evangelho de renúncia é muito difícil. Porque as pessoas, elas buscam muito a Deus por cura, por milagre, por algo que elas querem até. Algumas pessoas se batizam porque querem algo em troca. É como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Você faz o que eu quero, eu esfrego lá, faço os meus pedidos, o Senhor faz o que eu quero, Ele faz e eu abandono. Eu saio da igreja, eu paro de crer, ou quando Ele faz algo que eu não quero, né? Mas o que aconteceu com você em 2021, então? 2021 você se converteu verdadeiramente? Verdadeiramente. Eu estava desviada, assim, num nível inexplicável. Antes eu acreditava em Deus, só que eu me enfiei numa fossa muito grande, né? Um buraco. Que eu falo para as pessoas que da onde eu vim eu não quero mais. Para quem está assistindo, o que significa desviada? Desviado no que você fez, nas suas atitudes. No que eu fiz? Como eu posso dizer? Eu falava que eu acreditava em Deus, que eu acreditava na sua palavra, só que as minhas atitudes não eram como de Cristo, né? Basicamente seria isso. Eu tive problema com bebida, com droga, eu me afundei muito na bebida, porque eu tive o diagnóstico de transtorno bipolar. Então eu misturava medicação, tive episódios, né, de tentativa de tirar minha vida várias vezes, né? Então, eu acabei descontando na bebida, na época que eu me desviei. Não só na bebida, mas em várias outras coisas assim que não agradavam o Senhor. Então, eu estava entrando num alcoolismo mesmo, de verdade. Eu fui no psiquiatra e ele falou: olha, Bia, você está virando alcoólatra. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, você precisa parar, né, porque era um vício de eu acordar às 7 da manhã, pegar uma garrafa de vodka e boa, entendeu? Era uma coisa assim, eu ia trabalhar e eu ia limpar a casa. Bebia pura? Pura. Cerveja, essas coisas eu nunca gostei muito.
Mas vodka era vodka pura. Pura, pura. Limpar a casa bebendo, escutando músicas assim, que eu me envergonho das coisas que eu escutava. Eu falava coisas assim que envergonhava demais o evangelho. Tanto é que na época que eu tive mais pessoas ali no Instagram, foi uma fase assim que eu me envergonho bastante, porque eu falava coisas absurdas. Eu falava assim de coisas que eram importantes, né, para mulher e tal. Só que eu acabava fazendo até as pessoas pecar com as coisas que eu falava. Era coisas muito baixas, assim, que eu me envergonho demais, mas graças a Deus, né, o Senhor me justifica e eu mudei, eu decidi mudar de vida. Que esse que era o principal. Eu buscava Deus, conseguia as coisas ali que eu queria, uma convencida, né? E depois eu voltava pro meu pecadinho ali, de estimação. Ô Bia, você procurou ajuda, né? Você foi atrás de um médico, psiquiatra. tudo. Mas o que aconteceu para você ir procurar ajuda? Que ponto que você chegou? O meu casamento estava desabando, assim, de um nível que era inexplicável. Eu fazia coisas que não agradavam a Deus, fazia coisas que não agradavam o meu marido, a minha família. Eu tinha um ódio, uma raiva que era inexplicável. Assim, eu fazia questão de machucar as pessoas com as minhas palavras. Então eu falava assim para ver a pessoa sofrendo. Uhum. Eu tinha prazer. Eu estava um nível demoníaco assim que era terrível. Então o Feu falou: olha, eu preciso que você, né, busque ajuda também. E eu via que não estava dando mais, naquela situação que eu estava vivendo, estava impossível. Não só no meu casamento, na minha família, todas as áreas da minha vida, a minha saúde, né? Porque a bebida vai acabando também com a pessoa. A minha pele estava acabada, estava tudo se acabando, né? Por conta da bebida. Daí eu quis começar a influenciar amigos a beber, ir na minha casa beber. Em vez de eu estar trazendo eles para Jesus, porque era muito lindo eu falar meus testemunhos, cura e tal, tal. Mas eu chamava eles para ir na minha casa para beber, sabe? Eu fazia eles pecar. Então, assim, tava ficando muito pesado. E aí eu falei: olha, Deus, eu não aguento mais. E foi quando eu busquei ajuda psiquiátrica, né? Psicólogo, foi quando eu tomei a medicação. Chegou a correr um risco de separação? Sim, eu falava sempre que eu queria separar. O tempo inteiro. Porque, para mim, eu tive um histórico de abandono, né? Do meu pai, enfim, coisas assim que me machucaram bastante quando eu era criança, né? Então, para mim, era muito fácil eu fugir dos problemas e descartar as pessoas como se elas não fossem nada. Ao invés de eu batalhar, lutar, eu falava: não, eu não preciso de você, eu nunca precisei de homem na minha vida, não vai ser dessa vez que eu preciso de você, eu posso ser quem eu quiser, sem você, sem nada. Então, eu não queria lutar, eu queria só abandonar as coisas, porque foi assim que eu vivia, né? As pessoas me deixavam de lado, preferiam outras em relação familiar ali, né? Do que eu. Então, isso era uma coisa que eu tinha que não foi trabalhada, que foi o que a terapia me ajudou bastante, né? Essa questão de falta de paternidade e tal. Hoje em dia, graças a Deus, eu e meu pai somos melhores amigos, perdão, ambos os lados, a gente conversou e tal. Então, é bem tranquilo, mas na minha infância foi muito difícil a falta de pai. Eu tive meu avô presente, né, que me criou, cuidou, mas não é a mesma coisa que ter um pai. E eu também não via Deus como meu pai. Eu via Deus como algo que eu tinha que acreditar nele para mim não ir para o inferno. Não era um amor, eu não entendi o que Jesus tinha feito por mim na cruz. Eu só tinha medo de ir para o inferno, então eu não fazia as coisas ali por medo de ir para o inferno. Não é bem assim que as coisas funcionam. É lógico, a gente tem que ter a consciência, né, dos pecados. Só que você tem que entender que Deus é seu pai. E eu não tinha esse negócio de paternidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de você procurar ajuda, então o casamento chegou numa situação complicada. Sim. Pelo que você falou, por você teria separado, mas o teu Sim. marido lutou pelo casamento de vocês. Sim. Como que vocês estavam nesse momento em relação à igreja? Afastados. Vocês não estavam Foi indo um período na que igreja. a gente se afastou. Foi bem no período da pandemia, no início. Então a gente estava sem igreja. A gente tinha passado por algumas dificuldades em outras igrejas e tal. Porque a gente buscava muita emoção. Porque hoje em dia é muito difícil você encontrar igrejas que realmente sejam comprometidas com a palavra. Normalmente você vai nos lugares, é música, o louvor é gostoso, reuniãozinha de jovem ali para comer, falar
abobrinha, coisas assim, montar casalzinho. Só que o estudo da palavra, nossa, era muito fraco. Por mais que eu tinha lido Bíblia já antes, o Alfeu também, que já era convencido há muito tempo, mas o estudo da palavra foi o que mudou realmente a nossa vida, que foi em 2021. Mas em relação ao casamento, claro que o Alfeu tinha os erros dele também, né? Tinha problema com jogos, né, de computador, ele tinha esse vício, e eu tinha o vício da bebida, então eu ficava na bebida e ele ficava no computador fechado. Então ele não tinha a esposa dele e eu não tinha o meu esposo. A gente vivia como solteiros dentro da casa, sozinhos, os dois sozinhos. Então isso foi o que desgastou bastante a relação ali, que foi que desandou tudo, né? E também a gente fala, eu não estou indo na igreja, mas não estou afastado de Deus, porque eu oro e leio. Isso é uma mentira tremenda, porque não tem como. Você está ali, é diferente você estar em comunhão, você está aprendendo, sabe? E a gente não tinha isso. Então foi muito difícil para nós ali naquele período da pandemia. Aí surgiu um convite, né, da gente ir para a igreja, para outra igreja. Qual igreja vocês estão hoje? Na 4ª Igreja Presbiteriana Renovada. O pastor está aqui. Vocês estão na 4ª? Isso, uns 2 anos já. E aí surgiu o convite, eu relutei bastante no começo, né? Porque tatuada, na época eu tinha o cabelo rosa, postava umas besteiras bem grandes assim ali no meu Instagram, de sacanagem, sabe? Umas coisas meio pesadas. Então eu tinha vergonha mesmo de quem eu era. Então eu sentia medo das pessoas, do que elas iriam pensar de mim. Então isso me prendia muito a voltar para a igreja. Sendo que Jesus estava ali com os braços abertos, me esperando. E não, eu tinha uma repulsa, assim. E até esse momento você não tinha ido nos médicos ainda? Psiquiatra e tal. Tinha, eu estava indo. Já estava ali já. dando continuidade, né, na terapia, na medicação. Mas foi quando convidaram o Alfeu, na verdade, né? Um casal convidou ele. E ele falou, vamos lá na igreja e tal. E eu falei, não, eu gosto de outra igreja aí, porque tem umas músicas legais, um ambiente diferente. E o Alfeu falou, não, dá uma chance. Eu falei, então tá bom. Não, meu negócio é bagunça e tal, coisa doida, entendeu? Eu gostava de ter aquela emoção, pega fogo e tal, e depois você volta pra casa, volta a mesma coisa. Aí a gente foi, me arrumei, né, pra ir pra igreja e tal. Foi engraçado que quando eu coloquei o pé na porta da igreja, eu senti aquela raiva de novo. E eu falei, Alfeu, eu não quero entrar aqui. Aí o Alfeu falou assim, não, dá uma chance. E eu olhei para aquelas pessoas e falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava com o cabelo rosa ainda, então... Eu falo que a fase minha do cabelo rosa ali foi a fase, assim, meio pesada minha. E você tava meio... transtornada no último, assim. Eu era... Nossa, coisas assim... A fase minha do transtorno bipolar, que foi a pior fase que eu posso dizer, que daí teve a mistura de medicação com bebida alcoólica, foi a fase que eu tava com o cabelo rosa, que eu vivia como se não houvesse amanhã. Então, eu fazia... tinha crise, eu ia lá fazer uma tatuagem, eu ia lá, pintava o cabelo, mudava o cabelo. Enfim, era uma loucura. Aí, quando eu fui pra igreja, eu tava nessa fase aí. E aí, eu botei um pé na igreja, senti uma raiva, assim. Olhei para aquelas pessoas e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu entrei, e eu falei, Alfeu, eu quero sentar lá atrás. Porque eu não quero que ninguém me veja. Porque tinha pessoas lá daquela igreja que me seguiam no Instagram. E viam as coisas que eu postava. Então, eu tinha vergonha mesmo do que eu fazia. Isso, pelo menos, eu tava criando ali uma vergonha na cara, sabe? Eu tinha vergonha mesmo do que o que eu fazia. Aí eu falei, eu vou sentar no fundo. Cheguei lá naquele dia, não tinha lugar no fundo. Só tinha na frente. Eita, como Deus prepara, né? Aí eu falei assim, meu Deus, agora lascou, né? Aí a gente foi pra frente, daí eu falei, nossa, tá bom, né? Sentei, o pessoal lá louvando, orando, amém, aleluia, aquela coisa doida, né, de louvor, que sente a presença de Deus. Eu olhava pro Alfeu, amém, amém, cantando, coisa mais linda. E eu assim, sabe, sentindo uma coisa assim, eu falei assim, meu Deus. Quer dizer, eu nem falava nem meu Deus. Eu já estava numa incredulidade, assim, num nível que era ridículo. Você chegou a sentir raiva, de repente, do Raiva. Alfeu por ter te chamado, eu falei assim, por ter insistido? O Alfeu tá sentindo isso, por que eu não tô sentindo isso? Sabe? Eu tava com raiva de... Uma inveja, parece. Tava com inveja por não estar sentindo que todo mundo tava. Tava todo mundo ali. E uma vergonha também, cabelo rosa, umas coisas esquisitas. Aí... Claro, nada contra quem pinta cabelo de colorido, sim, porque eu amo cabelo colorido. Mas eu falo que essa fase marcou a minha vida, né? Que foi a minha pior fase ali, que eu pego pelos cabelos, que eu sempre mudava a cor de cabelo.
Mas enquanto eu tava ali na frente, o Alfeu orando, não sei o quê, amém, aleluia. Aí eu fechei o olho assim, falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Quando que o Alfeu, eu falei, Alfeu, eu quero ir embora. Ele falou, não. Eu falei assim, eu vou embora. E eu ia embora como? Eu nem dirigia, não tinha tirado a carteira, morava longe, não tinha como ir a pé, que era noite. E eu falei, eu quero ir embora, né? Daí o Alfeu falou, não, né? Fica aí e tal. Aí eu tava tão assim, sem noção, pra falar bem a verdade, que eu falei para Deus, foi ridículo assim, que eu falei, Deus, é a última chance que eu te dou. Olha o nível de rebeldia. Eu tava num nível de rebeldia assim inexplicável. Eu falei, é a última chance que eu te dou. É esse lugar aqui que eu vou te dar a última chance. Hoje, inclusive. E fechei os braços, assim, fiquei. Aí quando o pastor começou a falar, meu Deus. O pastor Takemi? Nossa. Conhece o pastor Takemi? Conheço. E pastor, já tô te fazendo um convite. A gente gravar um podcast aí contando sua história, viu? A coisa é tremenda. Quando ele começou a falar, eu senti Deus me pegando, assim, sabe? Me abraçando, mas também me dando uns tapas, assim, pra falar assim, tá maluca, né? O que você tá fazendo da tua vida, menina? E foi a partir dali que eu falei, caramba, eu quero voltar a sentir isso. E foi onde a gente foi outras vezes, né? Que a gente começou o discipulado, que isso é uma coisa que eu acho muito interessante lá da igreja, que a gente tem o discipulado ali com o pastor, a gente aprende da palavra. Uhum. E no meu primeiro dia de discipulado eu cheguei atrasada, inclusive. E aí eu lembro que o pastor perguntou o nosso nome depois e tal, ou ele nem tinha perguntado ainda. E ele falou, é esse teu comprometimento com Deus? Porque eu já cheguei atrasada. E eu fiquei assim, meu Deus, é aqui mesmo que eu preciso ficar. Porque olha, que legal. Eu precisava que alguém me confrontasse. E eu não tinha isso. Eu tinha pessoas passando a mão na minha cabeça. Ah, você bebe, você tá usando droga aí, você tá se afundando. Ah, Jesus te ama, Jesus te perdoa. Sucesso, fica sossegado. E não era isso. O evangelho não é isso, passar a mão. Eu precisava que alguém me confrontasse. Falasse, ei, para, você não se batizou? Foi só um momento? Igual eu falei, convencida. Resumindo, você precisava daquele pai que você não teve. Exatamente. Então, assim, eu não tinha ninguém para falar, olha, você tá... Para, né, menina? Uhum. Volta para Jesus. Eu não tive isso. Eu tive pessoas que me fizeram tentar suicídio. Em diversos lugares que eu estive, em igrejas, porque eu me sentia diferente. Diferente porque eu não tinha um pai, diferente porque eu tinha tatuagem, diferente por conta da minha história, porque eu via a maioria das igrejas que eu entrava, família perfeita, lar perfeito, que veio de família evangélica. E a minha coisa era uma loucura, era sem pai, morei com a minha avó, tive minha mãe, mas eu morei com a minha avó e com meu avô. Falta de figura paterna. Então, assim, eu não via isso. E eu precisava de alguém que me confrontasse. Como foi esse tentar o suicídio? Foram vários, assim. Eu acho que desde criança eu tentei suicídio. E o que você fazia? Corda, faca. Você colocou corda no pescoço? Já coloquei corda no pescoço. E se soltou ou não? Soltou. É Deus mesmo, pra mim não ter morrido. E a corda não aguentou? Não, você já se pendurar mesmo. Várias vezes. Cortava braço, eu tenho cicatriz, tanto é que essa tatuagem tampa, né? Mas cortava braço, perna, tomava medicação, fazia diversas coisas assim, sempre, direto. Você teve algum episódio casada? Sim, que foi enquanto eu tive esse cabelo rosa, eu tentei suicídio, que foi a pior, assim, que eu fui parar no hospital daí. O que você fez? Eu tomei medicação. E aí eu caí Foi na fase que nosso casamento estava ruim. Você lembra a medicação que era? Foram várias. Eu pesquisei quais não podiam misturar, e eu sou alérgica também. Então, eu não posso nem falar a quantidade que foi, né? Porque pode ser gatilho para alguém, mas eu tomei uma quantidade que era impossível ter sobrevivido. E aí eu caí no chão da cozinha, meus gatos, que eu tenho vários gatinhos, tenho 4 gatos, eles ficaram em volta ali, o Alfeu tinha jogado no computador, a gente teve uma discussão, então ele nem viu. E eu não sei com que força eu tive, que quando eu tomei a medicação, eu mandei mensagem para uma moça que era minha amiga na época, né? E não sei se eu falei adeus, o que eu falei. E ela foi na minha casa. E eu tava na cozinha, jogada.
E ela veio e gritou lá na frente, gritou, que foi quando o Alfeu desceu, e a gente morava no sobrado. E daí eles viram eu ali no chão, tentaram fazer eu vomitar, né? Mas como acho que eu tomei várias coisas, então eu tava me dando um ataque cardíaco, acho que assim que fala. Aí foi que eles me levaram pro hospital, e daí eu tive que fazer aquela lavagem. E aí era engraçado que a enfermeira falava que era impossível estar viva com a quantidade de medicação e o que eu tinha misturado ali, né? Então daí eu tive que ficar uma madrugada até o outro dia fazendo essa lavagem, né? essa limpeza ali. Uhum. Meu Deus, imagina a cena do Alfeu vendo isso, Sim. ou lembrando agora isso, né? Foi, nossa, Deus mesmo que de novo ali me pegou e falou, filho, agora não é sua hora não. Porque eu sempre tive convicção no meu propósito, que era falar dele, desde criança, né? Tanto é que eu falava no hospital. Só que eu sempre tive medo, por conta da minha história mesmo, né? Principalmente dessa fase que eu tive ruim. Então, eu sempre tive medo das pessoas falarem assim, essa menina aí fazia isso e isso, tipo, me acusar mesmo. Uhum. E o julgamento mesmo. Eu não tinha me perdoado, eu tinha pedido perdão para Deus, mas eu não tinha me libertado desse peso. Uhum. Então, foi o que... Foi extraordinário mesmo. Aí ali você começou o discipulado com o pastor? Isso, foi quando eu fui aprendendo de verdade a palavra, assim, a fundo mesmo. Coisa assim que ninguém nunca tinha me explicado, né? Então, a gente começa a ter mais consciência das coisas em relação a pecado, mudança de vida. E foi num culto, acho que foi o segundo ou terceiro que eu fui, que eu falei, né? Eu senti o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence, né? Não é uma pessoa falando na tua cabeça o tempo todo que você tem que mudar. Então, eu senti o Espírito Santo falando, não, chega agora. Então, foi um momento ali que eu falei, a partir de hoje eu não quero mais beber, não quero mais fumar, não quero mais nada disso. Você só fumava cigarro ou usava... Não, eu já fumei maconha. Na adolescência, inclusive. Já fui acusada até de tráfico na escola. Então, foi uma coisa, assim, muito doida, assim, que eu posso dizer que aconteceu na minha vida. Então, isso sempre me perseguia, sabe? Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, vinham algumas pessoas e falavam assim, você é a Bia lá do colégio tal, maconheira, traficante. Eu fico assim, meu Deus. Que poucas pessoas sabem nessa história do tráfico, né? Porque foi mais ali fechado ali com a diretoria e tal. Porque era pra mim ter sido expulsa, né? Então, eu tive que fazer exame de como é que fala? Toxicológico, Mas eu não fui expulsa, que tinha dado negativo, né? Graças a Deus. Mas, então eu tinha um histórico, assim, com droga já, porque eu queria chamar a atenção das pessoas. Então, porque eu não tinha meu pai, minha mãe já era casada, né? Morava com meu padrasto. Então, eu tinha essa necessidade, essa carência. Sim. Então, eu buscava em prazeres. Tatuagem, pintar cabelo, bebida. Queria ser diferente. Droga, queria ser notada. Tipo assim, aquela menina lá e tal, tem uma coisa diferente. Só que em vez de eu querer ser diferente com a luz de Deus, do Espírito Santo, não, eu queria que as pessoas me olhassem, me desejassem, me achassem legal, me achassem, sabe, diferente. E não era isso. Não é isso que eu quero hoje. Eu quero que as pessoas me conheçam pela transformação que eu tive, que Jesus, sabe, de Jesus mesmo. Não por... a Beatriz era uma blogueira, não sei o quê. Não. Eu não queria que as pessoas nem lembrassem dessa história. Eu queria que as pessoas me conheçam a partir do que Jesus fez. Né? Então, isso, assim, é o que eu tinha pedido para Deus, que foi até engraçado, de novo, você ter me chamado, porque eu achei até que vocês tinham esquecido, porque sempre quando você me mandava mensagem, estava acontecendo alguma coisa. Eu ficava doente, eu ficava internada, então estava uma coisa atrás da outra e estava assim, impossível eu vir aqui gravar. E daí teve, acho que foi, no dia que você me mandou mensagem, de manhã eu tinha acordado e falei para Deus assim, para Ele me dar uma oportunidade de eu começar o meu propósito, que eu queria deixar de ser covarde, porque esse tempo todo eu fui covarde. Legal. Eu sabia qual era o meu propósito, que é falar dele, sabe? Então, eu queria deixar de ser covarde. Eu falei, Deus, eu quero deixar de ser covarde, porque você não quer covardes. Você quer pessoas que tenham coragem de falar. Por mais que sejam perseguidas, amém, entendeu? Se eu for perseguido pelo que eu falar. Porque eu quero diminuir para que
Jesus cresça, sabe? Então eu falei, Deus, eu quero ser usada por ti, aonde eu for, então me dê oportunidades. Porque todos os dias, aonde eu vou, eu falo de Jesus. Então, você me mandou mensagem depois, eu falei, entendi, chegou a hora. Ele me preparou todo esse tempo, né, para eu poder estar aqui, estar falando hoje, né, abertamente, porque eu sempre, igual eu falei, eu sempre falei dos milagres, mas eu nunca contei o meu testemunho de conversão verdadeira, né. Então, eu senti que foi muito de Deus para ser bênção mesmo, tá? Aqui hoje, né, conversando com vocês. Muito feliz. Eu também fico. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante pessoas. Amém, em nome de Jesus. Vai ajudar. Você já está começando aí o seu propósito. Amém. Bia, então no terceiro culto, você sentiu o Espírito Santo. Sim. E a partir dali você parou de beber, parou de fumar? Parei de beber e fumar por um determinado tempo. Mas eu tive um problema que a maioria das pessoas que voltam para Cristo tem, que é você quer trazer pessoas para Cristo, só que ao invés de você ter essa mudança, né, de pensamento, eu acabei caindo para a emoção de novo e quis trazer as pessoas para Cristo, entrando ali no mundinho delas. Em vez de eu ser diferente, de novo eu caí. Sabe, por um tempo eu dei uma brecha muito grande para Satanás e eu acabei caindo, né, novamente. Comecei a beber, chamar meus amigos de novo para ir na minha casa beber. Só que hoje, com a graça de Deus, todos foram batizados, estão firmes na igreja, mas eu caí. Eu não deveria ter feito isso, mas hoje, com a graça de Deus, né, eles foram buscar a igreja. Que foi o motivo que fez você cair? É a falta de busca, a falta de oração? Então, acredito que, claro que eu senti o Espírito Santo e tal, senti a presença dele, tive aquela decisão ali, mas eu acabei dando uma brecha. E a gente sempre tá dando brecha pro diabo, e o que a gente tem que fazer, a gente ia fechar essas brechas. E eu não me lembro qual, mas eu deixei uma brecha, que foi quando eu caí novamente, né? Não teve decepção com pessoas da igreja? Não. Não, com a igreja tranquilo. Foi um afastamento mesmo, Foi um afastamento que eu tive ali, que o diabo pegou meu ponto fraco ali, que era a bebida. Que é o erro, é a gente falar, é só um pouquinho. Eu vou beber só um pouquinho, que agora eu tô de boa. Eu tenho domínio da minha carne, então só um pouquinho, só não vai dar nada. E nesse só um pouquinho, fui mais um pouquinho, foi mais um outro pouquinho, daí foi virando um pocão, aí foi aquela coisa doida de novo, né? Então, esse que tá o erro, né? A gente achar que só um pouquinho não vai dar nada. Vou beber só um pouquinho que não vai dar nada. Ou eu vou, sei lá, fumar só um pouquinho. Se você tem problema com isso, você não tem que ficar testando. Sim. Esse só um pouquinho. E esse foi o meu erro ali. Eu fui querer testar ali. Não, acho que eu já tô firme ali. Vou beber um pouquinho. Que foi que acabei pesando ali. Mas e como que foi o esposo e o pastor nesse momento? O Alfeu voltou a beber também. Voltou junto com você, né? Não, daí os dois, né? Nessa ignorância de, só um pouquinho e tal. Foi ali que a gente acabou caindo. Então os dois se afastou junto? Não, a gente tava na igreja, aquele crente de domingo. Eu ia no discipulado. Só que, igual eu falei, eu achava que de boa eu beber só um pouquinho. Entendeu? Que foi o erro ali. Hoje a gente não bebe mais, não fuma mais. Porque eu tenho consciência que se eu beber, eu vou estar dando uma brecha enorme para Satanás entrar ali na minha vida. Então eu abomino total a bebida, cigarro, drogas, enfim. Porque eu sei que é ali que é um dos meus maiores pontos fracos. E se eu sei, eu não vou ficar testando, né? Sim. Até porque eu tô fazendo Jesus de idiota, né? Se eu quiser ter essa mudança de vida, é todo dia renúncia. E então eu preferi me abster disso totalmente, né? Até porque a minha família tem um histórico, né? De bebida, de essas maldições, né? Familiares. Então eu prefiro sair fora disso, né? Então foi quando a gente decidiu de novo, né? Parar de beber, que daí foi quando os meus amigos firmaram também na igreja. E que eles foram aprendendo a palavra ali, a gente foi caminhando junto. E hoje, com a graça de Deus, ninguém mais bebe, ninguém mais fuma. Legal. Né? Nessa segunda, vamos dizer assim, no momento que vocês se afastaram, que vocês estavam dentro da igreja, vocês não deixaram de ir na igreja? Não. Vocês continuaram indo. Mesmo sendo no domingo, mas estava indo todo domingo.
E em relação a você, você teve mais algum episódio que você tentou De suicídio, alguma Eu coisa? tinha crises, né, do transtorno bipolar, eu oscilava bastante. Então, isso era uma dificuldade bem grande que eu tinha, mas com medicação, acompanhamento dos pastores, né? Também o mapeamento que a gente faz lá na igreja, né, com a pastora, é algo muito importante, assim, que se eu pudesse falar para todo mundo fazer mapeamento, é uma coisa, assim, surreal, porque é uma quebra, né, de coisas que tem, seja da sua vida, dos seus familiares, da minha avó, que veio antes da minha avó, da mãe da minha avó, enfim. Então, é toda essa quebra de maldições, que foi algo muito importante, assim, que foi onde estabilizou, sabe? Que eu senti, assim, que eu fui curada. As pessoas falam, não existe cura pro transtorno e tal, né? Mas eu senti que eu estabilizei, sabe? Eu não tive mais esses episódios de cair, porque eu jogava coisas, eu queria agredir o Alfeu, quebrava coisas na casa. Então, eu não tenho mais isso, graças a Deus, né? Não tenho mais essa cair, assim, de ficar no fundo do poço. Lógico que tem momentos que a gente dá uma oscilada, assim, mas nada de eu entrar pro fundo do poço, igual eu tava antes, assim, de não conseguir me levantar mais, sabe? Hoje em dia eu não tenho mais isso, graças a Deus. E por que decidiram, de novo, parar de beber? É aquela coisa, eu tava envergonhada de novo, né? Que eu tava sendo uma hipócrita. Eu tava falando lá de Jesus no Instagram, ali pras pessoas, né? Que eu sempre recebi mensagem de muitas pessoas pedindo oração, compartilhando lutas e tal. E aí eu falava, caramba, eu tô aqui falando para essas pessoas de Jesus, só que eu não tô sendo verdadeira, né? Então foi o que me pegou ali de novo, e depois disso, né, nunca mais tivemos problemas com bebida e tal. Claro que a gente peca todos os dias. E isso foi o ano passado? Foi, acho que foi, né? 2021. 2021. Que foi o que deu essa mudança total, né, na minha vida, que a gente ficou firme mesmo. De verdade, assim, posso dizer. Sabe, de não voltar para aquelas coisas pesadas que eu fazia. Então é uma luta diária, né? Contra a carne, mas com oração, jejum, tendo esse acompanhamento. Isso, o que eu acho extraordinário é esse acompanhamento com os pastores, sabe? Eles estão ali, estão te cobrando. Faltou no culto? Puxando a rédea. Ele já manda uma mensagem ali. Ô, irmã, o que tá acontecendo aí com a tua vida? Tá tudo bem? Eles vão, fala com a gente vai. E tem essa plena confiança mesmo, sabe? É isso que eu acho incrível, essa plena confiança, que você pode falar coisas para eles, que eles vão orar por você, estão ali do seu lado, igual Jesus faria mesmo, sabe? Eles cobram a gente, mas eles ensinam, eles dão amor pra gente, então é algo assim que eu sinto que foi muito diferente, que era o que eu precisava mesmo. Que foi, né, o amor de pai, tanto de Deus, e o amor deles ali que eu nunca senti, né, que eu nunca tive de outros lugares que eu participei, de ser acolhida de verdade. Bi, você foi internada esse ano? O que aconteceu? Esse ano várias vezes, eu acho. Várias vezes? Por conta do sangramento, né, daquele quadro de hemorragia que eu tenho, que era... eu tinha que fazer transfusão, fazia exames, não aparecia... fiz exames do Brasil, exames dos Estados Unidos, e então eu ficava internada, fazia exame, não aparecia nada. Hoje eu entendo que isso é mais espiritual, né, que determinadas coisas que acontecem, que vem esse sangramento. Tá, eu vou entender. Então você tinha a questão do rim? Sim, rim, nossa, tanta coisa. Aí o que aconteceu depois? O rim, depois do rim eu tive... Nossa, foi tanta coisa. Mas sempre foi o rim e depois... Vai falando o que você lembra. Começou acho que em 2018, né? Mas isso foi consequência do sangramento. Eu tive essa parte do sangramento, acho que foi em 2018 que eu tava na faculdade. Onde que era o sangramento? Ele é anal, porém ele não sabe de onde vem, porque já procurou no intestino, só que não tem foco de sangue. Eu posso estar sangrando ali na maca, mas na hora que eu faço colonoscopia, enfim, eu já fiz todos os exames do Brasil até importado, de cápsula endoscópica, né? Inclusive eu já fiz. E não aparece esse sangramento. Então todos os médicos falavam, caramba, aqui em Camorão muitos médicos já
me estudaram, de Maringá, vários médicos, Curitiba, sabe? Eu já fui para vários lugares para poder ser estudada. E hoje eu entendo que é mais espiritual isso. Porque, além disso, aconteceu outras coisas, só sabe? pra gente entender, então. Então, você tem, né, ali o escape do sangramento, Sim. mas não consegue descobrir de onde está vindo. Sim, é um vermelho vivo. O sangue. E ele já surgiu pelo braço também? Não. Não? Só não. Eu vou no banheiro, não preciso defecar nem nada. Sento ali, de sangue. Já precisei fazer transfusão. Então, tinha meses que vinha, tipo, uns 15 dias seguidos, ou vinha de 3 em 3 meses, ou talvez poderia ter ser uma brecha, sei lá, talvez que eu deixasse aberto. Não sei, porque o diabo não pode me matar, mas ele pode, né, ali na minha saúde. Então, eu tinha muitos episódios de sangramento, e com isso eu tive outras coisas que foram acontecendo, sabe? Eu perdi movimento do braço, eu fiquei uns meses sem... Paralisou total, então eu era dependente de alguém dar comida pra mim. Eu tive Por causa do sangramento? Foi uma coisa atrás da outra, sabe? Por conta do sangramento. Aí eu Mas tive e como que neurodiópise. diagnosticaram isso? Porque eles não sabem de onde vem o O sangramento. médico ia lá no banheiro e via. E fotos, que eu tenho aqui um álbum só de fotos, né, do sangue saindo. É a única coisa. E claro, né, o exame de sangue da parte da hemoglobina, acho que fala, né? Que daí tem esse que cai bastante, que daí é o que tem que fazer a transfusão, né? Só que já aconteceu de eu ter que fazer transfusão e tomar algumas bolsas lá de tomar. Enfim, receber ali o sangue e na outra semana tudo que eu tomei, cadê? Sumiu. Sabe? Então foi coisa assim muito doida. É bastante, então. Bastante, assim, de como que essa menina sobreviveu, sabe? Então essa parte do sangramento foi uma coisa bem difícil, assim. Só que era uma oportunidade que eu tinha de falar de Jesus, né? Que foi onde o meu Instagram, na época, né, deu uma bombada, porque as pessoas ficam curiosas. Não só por, Jesus, mas para ver se eu vou morrer mesmo. Como é que essa menina vai acontecer aí com ela, né? E muita gente me seguia para ver o que eu ia falar, o que estava acontecendo, para ver se eu estava no hospital, porque achava massa eu estar no hospital. Então, foi ali a oportunidade que eu via para falar de Jesus, sabe? Seja no hospital ou na internet. Só que depois daí eu ficava bem e daí eu parava de falar de Jesus, sabe? Então, assim, legal, que tô ali no aperto e tal, falo de Jesus, arrodo pra todo mundo. Eita, Jesus, não sei o quê. Aí eu melhorava, largava a mão de falar de Jesus. Falava na rua e tal, mas na internet, que é uma oportunidade muito grande que eu vejo hoje em dia, né, para nós falarmos de Jesus, para alcançarmos mais pessoas, eu parava de falar dele. Então, eu acabava deixando Jesus de lado, né, também por vergonha, por medo. E eu não sei nem explicar, era como se eu tivesse medo das pessoas não acreditarem no que eu falava. Só que eu não precisava que as pessoas acreditassem em mim, eu queria que elas acreditassem em Deus, né? Então, acho que eu estava querendo muito eu e menos Jesus. E você nunca questionou a Deus por isso? Deus, por que está acontecendo isso? Por que comigo? Em relação ao sangramento, não. Porque igual eu disse, eu sentia como se fosse uma oportunidade, né, de falar dele, nos locais ali. Então, claro que eu ficava meio sem entender, né? Era difícil, porque eu era tipo um ratinho de laboratório, porque todo mundo queria testar coisas em mim. Fazer exame, vamos testar. Tipo, um médico ia lá, não, Bia, eu quero pegar teu caso. Eu ia lá fazer uma bateria de exame. Então, isso me deixava cansada, fisicamente. Né? Porque daí eu não podia trabalhar, tive que sair da faculdade, né? Porque eu vivia fazendo exames. Então, era cansativo para mim isso. Mas de eu me revoltar com Deus mesmo e falar, não acredito mais em Deus, não. Porque se Deus é Deus, por que ele não me cura? Não, eu nunca cheguei nesse ponto. Mas eu ficava cansada fisicamente mesmo, sabe? E o que era difícil é que na faculdade, né, quando você falta, você precisa do CID, né, que é o código da doença, para pegar um atestado. E eu não tinha. O médico ia colocar o quê? Se eu não tinha um nome da doença. Então, eu perdi a prova, daí foi que eu comecei a pegar ADP, porque eu estava internada. Então, tive que cancelar ali a faculdade. E até hoje não sabe? O que eu tenho? Não.
não sabe. Mas eu parei de procurar também. Porque, igual eu falo, hoje eu entendo que é espiritual, assim. Já faz 4 anos. Que não tem mais. Não, tem. Faz uns meses. De quando começou. Desde que começou. Mas eu parei de procurar. Claro que às vezes eu vou pro hospital, porque eu preciso cuidar para ver se não precisa fazer essa transfusão. Mas eu falo assim, não, vamos fazer tudo de novo esses exames aí? Não. Porque eu já tentei tanta coisa, sabe? Então, eu vou repetir tudo de novo. E foi um dinheiro já muito grande gasto nisso, né? Porque por mais que eu tenha plano de saúde, sim, era coisa assim de 1.000, 1.500. Esse exame que eu fiz importado foi 4.500. E graças a Deus foi através de pessoas da internet que eu consegui pagar, né? Esse exame, que foi através de uma vaquinha virtual, que foi quando eu me expus ali, pedi dinheiro, né? Que foi uma época que eu não tinha condição nenhuma. Mas de eu me revoltar com Deus, assim, nunca tive esse problema, assim. Só naquela época que eu me revoltei ali, que eu tava desviadona, mas em questão de saúde, não. Deus sempre cuidou de você. Literalmente, muito. Nossa, se não fosse Deus, eu não tava nem aqui, né? Desde sempre. E vocês, né? E vocês. Nossa vida, nosso casamento. Mas, assim, muita coisa. Também teve um episódio quando eu era adolescente. Nessa época foi por conta do rins, né? Que eu tava internada e eu tinha tomado a hack. Anestesia? E com isso, normalmente quando você toma hack, você fica algumas horas, né? Sem o movimento. E daí passa um determinado horário e volta. E o meu não voltou, então eu fiquei, acho que uns 3 meses sem o movimento das pernas. Daqui para baixo eu não sentia mais. E eu fiquei 1 mês internada, né? E eu era totalmente dependente de pessoas para me carregar. Para ir no banheiro eu precisava que alguém me carregasse, porque eu não sentia, não tinha sensibilidade na perna, no pé, nem nada. Então eu não conseguia ficar de pé. E daí eu era dependente da morfina, para mim estar ali, né, no hospital. E eu fiquei esses 3 meses sem o movimento das pernas também. E aí eu fui para Maringá na época. Tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos. E foi também que eu fui curada, né? Hoje eu ando, com a graça de Deus. Mas esse foi uma coisa também que me marcou muito. E eu gosto de falar isso para as pessoas, né? Porque muita gente não acredita. Também tem gente que busca Deus por milagres, mas tem gente que não acredita, né? E já aconteceu isso comigo. Então hoje, se eu tô de pé, literalmente também, é por conta de Deus mesmo. Ele curou ali o movimento das minhas pernas, não fiquei com nenhuma sequela. Então, assim, é extraordinário o poder de Deus. Bia, pra gente finalizar, acho que a gente vai ter que fazer mais uns 6, 7 podcasts. Pode me convidar pra gente que eu venho. pegar cada milagre e contar um por um nos detalhes. Nossa, é bastante. Tá? Pode me chamar que eu venho. Que história, que história. Eu vou me apegar um pouquinho aqui na parte do seu casamento, né? Eu acho que não deve ter sido nem fácil nem para você e nem para o seu marido. Sim. Como ele não está aqui, nós vamos falar um pouquinho da parte dele. Principalmente para ele, né? Porque como você teve esses episódios de tentativa de suicídio, eu fico imaginando a cabeça do seu marido, né? De chegar de repente em casa, te pegar numa situação que ou com vida, ou perdendo a vida, sim, ou de repente sem a vida, né? Eu acredito que ele foi um parceirão teu nesse momento, né? Sim. Lógico, todo mundo tem seus defeitos, mas por tudo que você contou aí pra gente, eu me coloquei um pouquinho no lugar do seu marido. E não deve ter sido fácil para ele passar por isso. Não significa que foi mais difícil do que o que você passou. Mas eu falo que não deve ter sido muito fácil. Sim. Então ele merece muito, né, o nosso respeito, né, a sua gratidão, sim, por tudo que ele viveu ao seu lado. Eu quero nesse momento que você olhe para essa câmera e fale para o seu marido o quanto ele é importante para você hoje e o que ele viveu com você durante esse tempo difícil aí de vocês. Eu só tenho a agradecer muito demais, né, a Deus por ter colocado o Alfeu na minha vida, porque ele foi um homem de Deus mesmo.
Ele esteve no meu lado em todos esses momentos e eu sou muito grata a ele, porque normalmente, né, hoje em dia, as pessoas, qualquer motivo, querem separar, não querem buscar, como eu posso dizer... Ajuda? Ajuda, não querem lutar, acho que essa palavra é certa, lutar pelo casamento. E o Alfeu, ele foi um homem muito forte mesmo, porque não é fácil, as pessoas bipolares sabem, né, que não é fácil você conviver com uma pessoa bipolar no sentido assim, ela faz coisas que ela não gostaria de estar fazendo. E a pessoa que está ali morando com ela, convivendo com ela, é difícil também para ela estar ali vendo, né? Eu sei que foi muito difícil para ele ver várias vezes eu tentar suicídio, falar que eu queria tirar a minha vida. Também pelas vezes que eu falei em separação, né? Ele poderia ter falado, então tá bom, deixa quieto isso daí, cada um vai pro seu canto. E não, ele decidiu lutar por nós, né? Todas as vezes ele decidiu lutar por nós. Então eu sou muito grata a ele por ele não ter desistido da minha vida, do nosso casamento, porque hoje eu sou quem eu sou, claro, por conta de Jesus, mas também por ter ele do meu lado. Então eu sou muito grata mesmo pela vida dele, por ele não ter desistido de mim, não ter desistido do nosso casamento, por ter lutado por nós, por ter orado por mim, por ter ficado comigo às vezes no hospital também, né, cuidando de mim, por ter cuidado de mim na casa. Por tudo que ele fez por mim, eu sou muito grata mesmo. Exatamente tudo que ele fez, eu só posso agradecer ele, dizer o quanto eu amo ele e eu quero crescer com ele cada vez mais ao lado de Jesus. Amém, amém. Amém. E obrigado. Eu que agradeço. Obrigado aí por ter aceitado o convite, por ter aberto seu coração aí pra gente, por ter contado toda a sua história, não, né? Uma parte aí da sua história. Assim. Tenho certeza que o pessoal aí gostou bastante do que ouviu. Amém. Gostou no sentido porque temos a vitória, né? Tem uns, né? Mas tem a vitória, né? A mudança, graças a transformação. A Deus, hoje vocês estão bem, estão casados, estão na igreja. Graças a Deus. Prosperando, né? O casamento crescendo. Sim. Sua saúde, mesmo que tenha ainda esteja acontecendo alguns episódios aí, mas Deus está no controle, cuidando. Deus está cuidando, e se Deus quiser, já você vai ser curada disso. Amém. E vai ser mais um testemunho na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Deus abençoe. Pessoal, tchau, gente. Fica com Deus.